Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão. Ontem, como nós tivemos 2 vídeos, hoje no domingão com 3 vídeos, já que o Botafogo atuou e graças a Deus nós vencemos o São Paulo. Repito o que eu falei ontem na live pós-jogo, não foi uma atuação primorosa, tivemos alguns bons momentos, principalmente no começo do jogo, quando amassamos o São Paulo, mas depois tivemos ali oscilações que têm acontecido na temporada, é algo que preocupa um pouco em relação ao Botafogo, mas contamos com Lucas Perry, nosso goleiro, que fez o seu papel salvando o Botafogo em diversos momentos na vitória de ontem no estádio Newton Santos, que contou com o apoio da torcida botafoguense. Quem esteve lá gritou do começo ao fim, apoiou a equipe, principalmente na reta final, sendo um 12º jogador. E o técnico Luiz Castro novamente participou da entrevista coletiva e respondeu diversas perguntas dos meus amigos da imprensa. Vou separar aqui alguns trechos importantes das falas do nosso treinador, incluindo como ele avaliou a vitória, como ele avaliou a partida de ontem, se o time sofreu ali, um problema em relação ao momento que tomou o gol, se deu uma desligada, e também ele rebateu as críticas do desempenho do time em relação também às suas possibilidades a respeito de uma demissão, falando novamente que nunca foi demitido na sua carreira. Vou separar aqui as principais falas do nosso treinador ontem na entrevista coletiva pós-jogo. Roda a vinheta e análise da coletiva, que daqui a pouco eu tô de volta. Vou colocar aqui algumas falas do técnico Luiz Castro. A primeira, quando ele fala da partida de ontem e da grande vitória do Botafogo. Grande pelo resultado, não tanto pela atuação. E ele vai dizer isso aqui para os amigos do canal do TF. Falou ontem na Botafogo TV, sigam a Botafogo TV. E vamos ouvir também ele falando aqui agora a respeito dessa grande vitória do nosso glorioso. O resultado de hoje é um resultado de uma equipa com coragem, uma equipa organizada, uma equipa determinada, e que prova claramente que a arte de atacar e a arte de defender são duas formas de arte que se expressam no jogo e que temos de ser competentes nelas. E é isso que reflete, depois de tantas viagens, tantos jogos, regressar ao Newton foi fantástico, sentir um obrigado à torcida, nunca desacreditou, entregou-se ao jogo como os jogadores, foi uma união perfeita para termos chegado à vitória. Provámos aqui, mais uma vez ficou provado no futebol, quando há uma grande união entre os adeptos e os jogadores, as coisas acontecem. Ele fez questão de elogiar os torcedores do Botafoguense, como eu falei anteriormente, realmente deram um show nas arquibancadas do estádio Newton Santos, apoiaram, incentivaram, foram firmes ali com os jogadores, principalmente na reta final, quando o buraco apertou, e eles foram muito firmes na partida de ontem. Nós, torcedores, somos firmes na partida de ontem contra o São Paulo. E deu uma resposta um pouco mais dura na coletiva de ontem. Vamos ouvir essas falas do técnico Luiz Castro. Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. David Sharp do Antenados na jogada. Vou insistir um pouquinho nesse início de jogo, porque o Botafogo fez um ótimo início de jogo, uns 10 minutos muito bons, muito intensos, e o senhor disse que depois caiu realmente depois do gol do São Paulo. Mas, na minha visão, isso vem acontecendo recentemente nos últimos jogos do Botafogo, essa queda, digamos, de intensidade, tanto para defender quanto para atacar. Às vezes falta, não sei, na minha opinião, morder um pouco mais, atacar mais a bola, pressionar mais. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação em relação a isso, junto com os talentos individuais que o Botafogo tem jogadores de qualidade, mas o que falta para esse time ter mais pegada taticamente, de uma maneira geral? Vamos falar um pouco sobre isso que acabou de dizer e vamos aos factos também. O Botafogo nos últimos 10 jogos tem uma derrota. Esta é a realidade e é factual, não estou a dizer qualquer mentira. Às vezes ouço e parece que nós temos em 10 jogos, parece que temos 7 derrotas, 2 empates e uma vitória. E uma equipa que joga assim, tão mal como está a dizer, não tem nestes 10 jogos, ou nos últimos 8, não perdeu uma vez. A equipa tem passado como todas as equipas em início de época
alguma instabilidade. Sabemos porque é que passamos essa instabilidade. Foi a primeira vez que jogámos no nosso estádio ao fim de 2 meses. Andámos com a casa às costas. Andámos a jogar de 2 em 2 dias. Tivemos alguma irregularidade pelo meio e é uma verdade, mas eu acho que há várias coisas positivas a ir buscar a tudo aquilo que nos foi acontecendo ao longo do início da época e fundamentalmente nestes últimos jogos. E as coisas positivas é que tivemos sempre a coragem de, quando atravessámos períodos maus, como hoje ao longo do jogo atravessamos períodos de instabilidade, temos a coragem, a determinação, a vontade, aquilo que diz a pegada, para ir buscar as coisas e para as pôr outra vez para o nosso lado. Umas vezes em alguns jogos não o conseguimos, mas fica o trabalho feito. E para falarmos em pegada, não vou dizer que o jogador, mas hoje houve um jogador que fez 4 vezes aquilo que normalmente acontece fazer num jogo a um jogador. As nossas manchas de GPS estão todas a vermelho. Tal a intensidade que nós pusemos no jogo, tal a quantidade de quilómetros que tivemos que correr e tal a tensão que tivemos de fazer e as distâncias percorridas. E quando se observa todos estes dados que são factuais, não podemos dizer que os jogadores não tiveram pegada. O que podemos dizer é que o jogo, às vezes, não é bem jogado. E aqui e ali não temos a ligação. Agora, eu deixar mexer com a dignidade dos meus jogadores, dizer que quebramos aqui e ali, que não fazemos e que não... Não. Isso não deixo nunca. Não deixo porque é factual, aquilo que eu estou a dizer. Vocês olham a tabela do GPS, de todos os jogadores hoje em campo, todos estão a vermelho, todos ultrapassaram muito além daquilo que é normal acontecer num jogo. Porque o adversário também obrigou a correr e porque nós, quando tivemos bola, também quisemos correr. Aliás, muitas das vezes o adversário teve bola que nós corremos demasiado rápido para a baliza do adversário. Devíamos ter tido mais tempo de bola, devíamos tirar, às vezes, pôr um pouco de travão, que era para tirar a bola ao adversário e para construir aquilo que nós queríamos. Mas a avidez de nós ganharmos, a avidez de nós conseguirmos entrar bem no campeonato, nós tínhamos um compromisso de entrar bem no Brasileirão, um compromisso entre nós. E queríamos muito ganhar o jogo, só que o querer muitas vezes atropela aquilo que é o bom senso do jogo. Agora, uma coisa, vocês podem dizer sempre, nós jogamos mal e eu não é a opinião de cada um e eu também tenho olhos e há muitos anos como treinador e também sei ver quando estamos bem ou estamos mal e quando o adversário está bem ou está mal. Agora, que a equipa não teve pegada e não foi, não, isso não. Ok? Isso não. Os meus jogadores, intocáveis a nível da sua dignidade, entregam ao trabalho. Mesmo debaixo de muito cansaço, eles sempre a entregarem-se. Botafogo dos últimos 10 jogos realmente só perdeu um, mas ontem foi um primeiro grande desafio que foi contra o São Paulo. A gente não estava tendo boas partidas. A gente vence o Ipiranga, onde nós tivemos essas oscilações que têm acontecido. Contra o Audax no último domingo, vencemos jogando bem. E ontem tivemos uma oscilação, mas vencemos uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro. A primeira partida contra o Audax a gente não joga bem, ganha na última bola com o chute do Gustavo Sauer. Contra a Portuguesa não fomos bem e assim a gente pega o que aconteceu nas últimas partidas desde aquela derrota para a Portuguesa da Ilha. Não dá pra gente mensurar os resultados contra times fracos, mas Botafogo está há um mês sem perder. Isso é um ponto, né? São números, lógica. Então, a gente tem esse ponto e o técnico Luiz Castro tem se apegado em relação a isso. É algo que ele tem que se vangloriar? Não, porque o Botafogo, apesar do John Textor ter falado na entrevista coletiva de ontem que foi o início de uma temporada, que tudo mudou, que ele queria fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, nós torcedores somos resultadistas e imediatistas. Esse é o nosso jeito de ser. Aqui no Brasil, nós somos assim. E o que o Botafogo fez dentro de campo no Campeonato Carioca não é nada para nos orgulhar. O técnico Luiz Castro ele tem que ter essa ciência. Ontem vencemos o São Paulo no primeiro jogo importante do ano. Tivemos os clássicos do Campeonato Estadual, onde a gente vence o Fluminense, perde para o Vasco um jogo circunstancial pelas expulsões e perde para o Flamengo, para o time reserva do Flamengo. Então, o que eu vejo é que neste momento o Botafogo tem que começar a mostrar algo diferente. E a gente torce que isso aconteça, que o Botafogo comece realmente a ter algo diferenciado dentro de campo. Porque time para isso a gente tem. O Botafogo pode oscilar menos dentro de campo. O técnico Luiz Castro pode fazer escolhas melhores em determinados momentos das partidas, porque ele tem peças para isso. E é isso que a gente quer. Se a gente cobra
é porque a gente vê possibilidades de melhora. Como na vida. Se eu tiver uma cobrança em relação ao que eu faço, é porque vocês querem ver algo melhor. E é como a gente faz em relação ao Botafogo. Se a gente cobra, é que a gente sabe que o time pode render mais do que está rendendo. É assim que eu vejo, não sei vocês. Comentem aqui. Tamo juntos. À noite serei de volta com o nosso Noite Alvinegra, ali por volta das 8. E vamos juntos, gente. Tenho fé que a gente vai fazer o Campeonato Brasileiro bom. Tomara que as coisas elas se organizem. Que eu falei lá atrás. Se daqui a 2, 3 meses o Botafogo começar a render, estivermos ali nas 3 primeiras posições do Campeonato Brasileiro, vou falar assim, gente, John Textor acertou e não nos ouvir aqui naquele momento que era para demitir o Luiz Castro. Eu nunca quero ser o senhor da razão. Eu quero sempre que o Botafogo vença. É assim que eu sou. E eu sempre vou torcer pelo Botafogo, não pelo que eu acho. Tamo juntos, fiquem com Deus. Mais 2 vídeos aqui, assistam. 8 da noite estarei de volta. Valeu. E lá do estúdio, né? Eu tô com a mesma roupa que eu tava aqui, gente. Deve só ter essa roupa. Falei, cheguei na live pós-jogo de gravar mais 2 vídeos aqui pra vocês. Eu tô voltando pra casa. Eu tô voltando pra casa. Tamo junto, valeu. Fui e até a próxima. O gol.